Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo número 3, nós temos feito a exposição desse livro sapiencial, um livro de sabedoria, mas temos feito a exposição desse livro observando aspectos práticos, pastorais, daquilo que o sábio, aqui prefigurado como pai, inculca ao filho e inculca naquele que não tem maturidade suficiente para lidar com esse mundo, para lidar com a vida que ele recebeu. Então, nós recebemos uma vida, mas essa vida que nós recebemos não é para amadores, não é para meninos, não é para neófitos. Essa vida que recebemos vem juntamente com ela todas as armadilhas, todos os perigos, todas as complexidades que esse mundo tem para oferecer. Aliás, vem anexada a ela todas as hortes infernais para nos tentar, juntamente com o seu comandante, que é Satanás. Então, nós vivemos uma vida com uma probabilidade, uma possibilidade absurda de falharmos, de cairmos, de sucumbirmos à morte. Aqueles que assim não vivem, aqueles que não caem, aqueles que não morrem, esses são os agraciados de Deus. Que, diga-se de passagem, são uma pequena minoria, uma parcela muito pequena, porque a grande maioria sucumbe ao abismo da vida que recebeu, por não ter uma mente que discerne, por não ser imbuído, nutrido de sabedoria para discernir as artimanhas de Satanás, desse mundo e da própria carne. Essa é a vida que nós recebemos. Por isso que a sabedoria, ela recebe aqui esse aspecto redentivo, esse aspecto salvífico, que se equipara ao Senhor Jesus Cristo na nova aliança. Porque Ele é o libertador, Ele é o redentor, Ele é o salvador. Por isso que a sabedoria é colocada aqui como o objetivo mais elevado para que nós possamos buscá-los, requerer, desejar, de tal forma que, desejando a sabedoria, nós desejamos a própria vida segura nesse grande vale da sombra da morte que é esse mundo. O papel do sábio aqui é o mesmo papel do pregador, é o mesmo papel dos pais, é mostrar que essa sabedoria deve ser desejável a você. O seu coração, ao invés de desejar os deleites da sua carne, ao invés de desejar o glamour social para os seus filhos ou o seu cônjuge, deve desejar que você, seus filhos, seu cônjuge, anseie por sabedoria. Porque é a única coisa, é o único guardião, é o único guia, é o único protetor nesse mundo que lhe conduzirá em segurança. Único. Recursos financeiros não fazem isso. Beleza não fazem isso. Se fizesse, eu não sofreria, diga-se de passagem. Beleza não faz isso. Ascensão acadêmica, profissional, não faz isso. A única coisa que é capaz, porque é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria de homem, é o poder do próprio Deus, a única coisa que faz isso é a sabedoria. Então, nós já refletimos aqui que os pais, eles têm a responsabilidade, assim como cada crente, em medidas diferentes, mas cada crente tem a responsabilidade de usar todos os recursos que tem à disposição para mostrar aos filhos, ao cônjuge e uns aos outros como corpo, como a sabedoria é deleitosa. Olha, você não sabe o que está perdendo, não. Busca a sabedoria. Como fazes isso? Como experimenta isso? Como você desfruta disso? Sabedoria.
sabedoria de Deus na minha vida. Vivendo intencionalmente para o Senhor fará com que a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa vestimenta, a nossa modéstia, os nossos costumes, tudo seja um instrumento de evangelização para exibir a beleza, a doçura da sabedoria. Nós já refletimos sobre isso. Os pais são responsáveis de mostrar para os filhos o quanto a sabedoria é doce e desejável. Nós já refletimos sobre isso. Na nossa devocional passada, nós refletimos sobre o tema de que a sabedoria é a solução para a ansiedade. Nós estamos aqui no 4º sermão fornecido por Provérbios e pelo sábio, que vai do versículo 13 ao versículo 35. O nosso foco hoje aqui é o versículo 27 ao versículo 30. Nesse sermão, o sábio, o pai, ele assume uma posição de pregador, de instrutor mesmo. Então, ele está inquirindo o coração do filho, para que o filho responda, obviamente, responda positivamente. E se você observar, como todo pregador, como toda pregação, ele encurrala o ouvinte. A ideia de encurralar, e é isso que deve acontecer na pregação, é que aquele que ouve, aquele que está sendo exortado, não deve ter nenhuma brecha para se esquivar, de tal forma que, escolhendo o que é errado, que, por sinal, ele não é exortado para fazer essa escolha, escolhendo o que é errado, ele terá plena convicção de que ele é culpado. De tal forma que o seu próprio pecado, na negação daquilo que está sendo exortado, será para ele também uma inquietação da sua alma. Ele sabe que é errado. Ele sabe que não deveria. Ele sente gozo, deleite e prazer, mas ele sabe, lá no fundo, ele sabe. Então, se você quer pecar e não quer ter essa inquietação, você deve vir à igreja e tapar os ouvidos. Porque em ouvir, a sua alma, em alguma medida, talvez não com o poder de lhe levar ao arrependimento, por causa da dureza do seu coração, mas em alguma medida causará inquietação, de tal forma que os prazeres não serão tão prazerosos como aqueles que jazem na ignorância. A sabedoria, ela é a solução para a ansiedade, porque a sabedoria discerne o poder, o controle e a soberania de Deus. E isso faz com que nós não queiramos a soberania para nós. Porque esse é o ponto de toda ansiedade. Nós queremos ser soberanos. Nós queremos controlar tudo. O comportamento daqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos que aqueles que estão ao nosso redor leiam os nossos pensamentos, para que façam aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós desejamos, e mesmo que eles não saibam, não fazendo, nós criamos um caos. No final das contas, ansiedade, que não é uma doença, é um pecado. É assim que o Senhor trata a ansiedade, é um pecado. Ansiedade é o desejo de exaltação de si mesmo e o destronamento da soberania de Deus. Por isso, parem de roer as unhas. Parem com a síndrome das pernas inquietas. Porque esse é um grito da sua alma de que ela está enferma. É como se ela dissesse: observa, vê, olha, eu estou pedindo socorro. E você simplesmente não faz nada. Seus dedos são feios, carne viva, nojento. Você come sujo, bactérias. Suas pernas lhe envergonham. As suas mãos lhe envergonham. Mas você não escuta o grito da sua alma pedindo ajuda. Simplesmente você não escuta. O que é que você faz? Bota o seu filho em mais um curso.
Cobra mais o seu filho. Bota o seu filho em mais uma atividade. Você está legando o seu filho a fantasmas com os quais ele não poderá lidar no futuro. Não poderá. Porque você nutre esses fantasmas dia após dia, durante anos. E ele vai fazer a mesma coisa quando se casar. Com a esposa dele, com o esposo dela, com os filhos dele, porque eles aprenderam que foram criados no seio da igreja, que é o lugar mais seguro. E se os pais os criaram assim, é porque essa é a forma de criar filhos. Sucesso nenhum desculpa a ansiedade que você causa nos seus filhos e no seu cônjuge. Sucesso nenhum. E você precisa entender isso. Já passou do tempo de você compreender isso. Já passou do tempo. Hoje nós veremos outra solução que a sabedoria dá. A sabedoria é a solução para o egoísmo. Se você quiser colocar um tema mais sangrento, a sabedoria mata o egoísmo. Nós observamos isso através dos mandamentos diante de toda essa atmosfera sapiencial, os mandamentos que é colocado para o filho, que é colocado para o jovem, que é colocado para aquele que está sendo instruído, para que os observe. A ideia é de que o pai manda que o filho exiba sabedoria nos relacionamentos com os outros, fazendo o bem. Versículo 27 ao versículo 30 diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Versículo 27. Estando na tua mão o poder para fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então tu darei, se tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Então, o que é que o pai faz aqui? O pai, ele ensina ao filho, assim como o sábio ao discípulo, os aspectos morais, éticos da sabedoria. Observe que considerar o próximo como um instrumento, como um campo de exposição, como um instrumento ou um campo de exposição para a sua própria mortificação, para a mortificação do ego, é uma resposta e uma evidência da sabedoria. A forma como nós lidamos com o nosso próximo, como nós lidamos com aqueles que estão ao redor, e aqui existe uma gradação desse relacionamento, desse lidar. O versículo 29 mostra algo ainda mais próximo, ainda mais íntimo. Mas até o versículo 29, nós vemos uma estrutura sendo construída, um funil sendo exposto. Observe que, considerando então a forma como nós lidamos com o nosso próximo, ou a disposição que o nosso coração tem para com o nosso próximo, é uma exibição ou de sabedoria ou de falta dela. Em outras palavras, ser egoísta significa não ser sábio. Ser sábio significa aquilo que o apóstolo Paulo fala aos filipenses: considerar os outros superiores a si mesmo. Ser sábio é olhar para o seu próprio coração e, vendo o que há nele, perceber
que nem mesmo você gostaria de você se não fosse a graça de Cristo Jesus banhando a sua sujeira, lavando os seus pecados. Ser sábio não é menosprezar a maldade do seu coração somente porque só você os vê. Aí você camufla, aí você esconde. Você joga para debaixo do tapete do seu ego e finge que não está lá, mas você sabe o que está no seu coração. Trazendo a linguagem do Senhor Jesus no Sermão do Monte, nós podemos considerar quantas pessoas você já matou e quantos adultérios você já cometeu. Quantos abusos você cometeu. Quantos roubos você fez. Só considerando os anseios, as disposições, as inclinações do seu coração, você sabe. Você não pode menosprezar isso. Somente porque as pessoas ao seu redor não vê, somente porque o seu cônjuge não vê, somente porque os seus filhos não veem, você não pode menosprezar isso, porque você vê e você é responsável por os ver. Vendo então, você está ciente de que é inferior o suficiente para olhar para o outro. Você é plenamente convicto da sua maldade. Você é plenamente convicto de que exibirá sabedoria, dedicando ao outro aquilo que você queria que fosse dedicado a você. Graça, apesar de tudo. Bondade, apesar de tudo. Consideração, apesar de tudo. A linguagem desenvolvida aqui nesses versículos, ela faz referência, em ordem de mandamento, mas ela faz referência a uma luta com a disposição natural do coração. Essa é a consideração. Então, existe um pressuposto de que o seu coração, ele já é disposto a desprezar. Ele já é disposto ao egoísmo. Ele já é disposto a desconsiderar o próximo. Por isso que essa linguagem aguerrida, apaixonada, essa linguagem de luta que o sábio coloca aqui. Então, o versículo 27, ele ordena para que nós não devemos cultivar, nutrir no coração uma disposição egoísta. Olha o versículo 27. Não te furtes, não retenha. A ideia é que a nossa disposição comum, a nossa disposição ordinária, normal, não é de retenção, não é de furtar o bem que nós poderíamos fazer. É aquela disposição para dizer não, é aquela disposição para rejeição, é aquela resposta automática, sem nenhum esforço, sem nenhum pensamento, de rejeitar a ajuda e a consideração que nós temos para com o próximo. Não te furtes, não seja a disposição do teu coração reter ou fazer o bem a quem é de direito. O mais agressivo nisso é a continuação do versículo, porque ele nos lembra do poder que nós temos para fazê-lo. E aí isso mostra a disposição do coração e não a carência para que nós façamos, mas a disposição do nosso coração. Não é por não ter, é por não querer, é por não desejar. Observe que quando eu faço isso, eu estou exaltando a mim. Eu não quero ter o desconforto de ser instrumento de bondade. Eu quero ter o conforto da comodidade, do isolamento, da privacidade. O versículo 28, ele ordena para que não tenhamos o coração disposto a considerar o próximo indigno da nossa atenção. Olha o versículo 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Mais uma vez, ressaltando essa mesma característica de que nós temos
a posse, nós temos a instrumentalidade, nós temos a condição, mas o desconforto natural faz com que nós sejamos refém do nosso coração para não contribuir para o bem do próximo. Quando nós fazemos isso, o que é que nós estamos considerando? O meu bem é superior ao bem do próximo. Existe um desconforto em pedir, irmãos. Todos vocês sabem disso. Existe um desconforto em aceitar ajuda. E existe um desconforto em solicitar ajuda. Então, quando nós vemos pessoas ao nosso redor rompendo o desconforto para que nós sejamos instrumentos de graça para a sua ajuda, para o seu bem, isso já deveria ser consideração suficiente. Somente para refletir. Porque o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, que a tudo determina, me colocou nessa presente situação. Pode ser para duas coisas. Uma provação, para mostrar que você vive para você mesmo e não para ele e para o próximo. Ou então para ser um instrumento de graça para o próximo e para a glória dele, mortificando as suas próprias necessidades. Mas sempre nós respondemos de alguma forma. Sempre. O versículo 29, ele afunila mais. Ele é mais particular. E sendo mais particular, essa construção do versículo 27, até mesmo nas palavras, a forma que ela está configurada aqui, como eu falei, não são disposições. Qual é a diferença de moral e ética? Ética é o nosso código de conduta, a conduta é a moral. A moral é a forma como nós nos comportamos. Nós nos comportamos segundo o nosso conjunto de ética. São os nossos valores. Ética são os valores. Então, ética é a teoria, digamos assim, é o abstrato, é o que não é substancial. A moral é a prática, é o que é substancial. Então, é de acordo com os valores do nosso coração que nós nos portamos. Por isso, então, essa disposição, esse adestramento que nós precisamos ter no coração, para que a nossa disposição não seja o não seja para nós mesmos. E aí ele constrói essa disposição, mostrando no versículo 29 que até mesmo aqueles que nos consideram como confiantes, confiáveis, até mesmo aqueles que esperam de nós confiadamente, a disposição do nosso coração faz com que nós desprezemos isso. Então, o versículo 29, ele mostra compartimentos ainda mais profundos do coração. A disposição, nós devemos, o sábio aqui ele orienta para que a nossa disposição, a nossa luta seja rejeição, seja rejeitar a produção do desprezo por aqueles que depositam em nós confiança. Aqui é a ideia de consideração. Nós consideramos aqueles que nos consideram ao ponto de confiar em nós. Existem alguns momentos, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Existem alguns momentos em que alguns requerimentos, algumas solicitações aparecem à minha mente. Existem algumas necessidades da igreja em que será exigido que eu solicite da igreja uma porção dobrada de confiança ao meu respeito. O que isso faz comigo? Faz com que eu pondere muito bem antes de tirar desse depósito. Eu sei que confiança e consideração é depositado na minha conta. Sei. Eu sei que muitas coisas, se eu pedir, se eu solicitar à igreja, ela fará. Eu sei disso. Mas isso me torna ainda mais responsável
a considerar com mais avidez, vivacidade e profunda responsabilidade de se eu devo fazer essa retirada dessa conta ou não. Não. Isso aconteceu algumas vezes quando a gente estava para mudar de prédio. Eu sabia que se eu solicitasse a igreja ia me seguir. Mas chegou um momento que eu não tive coragem de fazer isso, porque eu não estava convicto disso. Não farei. Não farei. Porque eu sei que a igreja vai me seguir. Mas eu não tenho coragem de fazer esse pedido à igreja. Não tenho coragem. Então, o que é que eu estou querendo ilustrar aqui? Existe um relacionamento mais íntimo na sua vida. Pessoas mais próximas. Os laços familiares são um desses. Pessoas que andam mais próximas de você também formam esses laços. O fato de você ter o poder não significa que você deve usá-lo. O maior servo é aquele que não precisa servir e serve. Foi assim que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo ao lavar os pés, não foi? Ele não precisava lavar os pés. Ele tinha um poder para não os lavar. E ali ele se mostrou o maior servo da história da humanidade. Porque ele tinha um poder para não fazer e o fez. Então, confiança que é depositada em você não o coloca como um privilegiado para usar como se fosse um pedido ao gênio da lâmpada mágica a qualquer momento. É assim que tolos fazem, irmãos. Tolos fazem isso. Sabe, eu vou dar um exemplo muito nítido disso. É quando você sabe que vai receber um aumento o próximo mês e já compra em consideração. Já pensa em trocar de celular. Já pensa em trocar de carro. Já pensa em fazer uma viagem, já pensa em gastar em alguma coisa. Essa é a disposição natural daqueles que não sabem o peso e o valor daquilo que recebem. Péssimos mordomos, servos falhos, obreiros negligentes. Aqueles que depositam em nós confiança estão depositando um valor absurdamente incalculável. Uma linguagem paralela a isso é o que o Senhor depositou à igreja, o Evangelho. O Evangelho que foi confiado à igreja. Nós vemos Paulo falando isso a Timóteo. O Evangelho, o depósito que foi confiado à igreja. É quando o Senhor fala, quando Paulo fala para Timóteo, que Deus o considerou fiel. Fiel é confiável a guardar o tesouro que foi depositado a ele. Paulo fala isso mostrando a responsabilidade que ele tem e não o privilégio de usufruir de forma desrespeitosa e negligente, obstinada. Por quê? Porque ele considera não somente o depósito em si, mas aquele que faz o depósito. Aquele que é sábio, aquele que é fiel. E aquele que é sábio e fiel considerou entregar em suas mãos. Então, quando você não usa devidamente a confiança daqueles que colocam em você, você está considerando aquele que depositou um tolo, um indigno, um estúpido, um fraco, um pobre. Porque não é que você desconsiderou o depósito, você desconsiderou o depositante. Esse é o grande ponto da questão. Você está em responsabilidade não com o objeto, mas com aquele que lhe entregou o objeto. Então, essa disposição do coração em menosprezar os relacionamentos comuns também refletirá no menosprezo dos relacionamentos mais próximos. Sede fiel no muito, no pouco, e no muito te colocarei. Olha o versículo 29. Não maquines, a ideia aqui mesmo é de planejamento.
Onde é que a gente planeja? Aqui. Não maquines. Não planeje. O que é um planejamento? É a organização de ações para execução no momento oportuno. Isso é planejamento. É quando você fica só cogitando no coração uma oportunidade para agir. É por isso que a partir do versículo 31 ele vai falar dos perversos. Deus odeia os perversos. Porque essa é uma atitude dos perversos. Não maquines o mal contra o teu próximo. Por quê? Pois habita junto de ti, confiadamente. Por que a traição dói tanto? Porque a traição nunca é feita por um inimigo. Porque ao inimigo, nós não esperamos lealdade. Esperamos lealdade do inimigo? Não. A traição é a corrupção da lealdade. E lealdade nós só esperamos do amigo. Por isso que a traição machuca. Por isso que a traição dói. Todo esse contexto que eu mostrei para vocês de depósito, depositante, de confiança, faz com que nós consideremos a nossa disposição. O versículo 30, o sábio nos manda forjar no coração a disposição, a disposição para contender contra o próprio ego. Olha o versículo 30. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Então, forjar no coração a disposição para contendas é o amor pelo próprio ego. É a exaltação de si mesmos, os seus anseios, das suas vontades, em detrimento ao outro. De tal forma que fazer o bem ao próximo, e aqui é o ponto, meu irmão, não é por barganha não, certo? Não é porque, sabe, a moda do poderoso chefão, ele deverá um favor. Um dia lhe cobrarei. Não, não é por isso. Não é por moralismo. Não é. Não é porque você tem no seu coração a necessidade emocional de aceitação. Então, quanto mais eu faço bem, mais as pessoas irão falar bem de mim, mais eu receberei tapinhas nas costas. Nós temos uma disposição muito grande nisso, irmãos. Nós fazemos o bem porque nós queremos ser vistos de uma forma, por mais que nós não sejamos dessa forma. Essa é uma codependência, isso é pecado. Não é por isso que você faz o bem. Você faz o bem porque você sabe que essa é uma arma dada por Deus para um coração que discerne para matar o seu próprio ego. É por isso que você faz o bem. Independente da retribuição ser positiva ou não. Não fiz por isso. Eu não fiz porque eu esperei o bem. Eu não fiz porque eu esperei o aplauso. Porque se não vier, haverá frustração. É isso que é frustração, não é? Quando expectativas não são respondidas como nós esperamos. Isso é a frustração. Então, se nós fazemos o bem esperando receber alguma coisa, nós somos infelizes, frustrados constantemente. Essa não deve ser a disposição do nosso coração. Quando você serve a igreja para ter o seu nome falado aqui. Quando você serve a igreja para receber uns tapinhas nas costas, para ser reconhecido. Ninguém vai fazer isso só para lhe matar, sabia? A gente não faz aqui é para lhe torturar mesmo. Para lhe torturar, e que não faz mesmo. Não é por isso. Fazer o bem ao próximo é colocar veneno no pé do egoísmo. É isso que o sábio está dizendo aqui. É matar o ego. Tu quer, mas não terás. Desgraçado do cão. É isso. É estar ciente de quem você é.
e de que você não merece nada, nem o ar que você respira. E você faz isso, sabe como? Fazendo bem àquele que você considera inferior a você mesmo. Eu sou mais inteligente. Eu sou mais capacitado. Eu faria melhor. Eu teria feito assim. Sabe o que o Senhor faz? O Senhor diz assim: eu não lhe vejo como você se vê. Esse é o grande problema da sua reflexão. Eu não lhe vejo como você se vê. Cada exaltação sua é uma podridão a mais que se eleva ao trono de Deus. Cada exaltação sua. E ciente disso, o que é que você deve fazer? Sábio. O que é que você deve fazer? Considerar-se indigno e o próximo digno. Que o Senhor nos abençoe, então, a fazer isso. Vamos orar. Nosso Senhor, quem somos nós para requerer do Senhor alguma coisa? Quem somos nós, ó Pai? Nós vemos, ó Pai, muita podridão no nosso coração. Nós vemos o nosso ego, o nosso caráter. Nós vemos as nossas falhas. Mas pelo fato de apenas nós vermos, e não aqueles que estão ao nosso redor, nós nos portamos como assépticos, limpinhos, cheirosos, lindos. Embora muitas vezes estamos edificando nosso coração sepulcro. Faz com que nós vejamos, ó Deus, mas não somente vejamos, mas que vendo a nós mesmos, nós sejamos compelidos pelo Santo Espírito do Senhor a matar o ego que reside em nós, que milita contra ti. Ajuda-nos, ó Pai, para a glória do Senhor, ó Deus, para a exaltação de ti e a nossa diminuição, para a exaltação da obra de Cristo que foi capaz de dar vida a mortos podres como nós, nos concedendo a graça de caminhar em progresso para um dia nos tornarmos mais alvos do que a neve pelo poder do seu sangue. Ah, Senhor, nos ajuda nesse tão maravilhoso combate da fé. Em nome de Jesus. Amém.